Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 9. Havia um cartaz de cinema, provavelmente comprado em uma das lojas de vídeo por uns $3, na parede do cubículo que servia de escritório ao detetive John Leidecker. Mostrava Elefantinho Dumbo voando com suas orelhas mágicas esticadas. Uma foto do rosto de Susan Day fora colada em cima da cara de Dumbo, cuidadosamente recortada de modo a permitir a passagem da tromba. Na paisagem de desenho animado abaixo, alguém desenhara um poste com uma placa em que se lia Derry 250. Ah, que gracinha! Comentou Ralph. Leidecker deu uma risada. Não é politicamente muito correto, não é? Acho que você está sendo modesto, respondeu Ralph, imaginando como Caroline teria entendido o cartaz. Aliás, imaginando como Ellen o teria entendido. Era 13h45 de uma tarde de segunda-feira, nublada e fria, e ele e Leidecker tinham acabado de chegar do Tribunal Municipal de Derry, ali defronte, onde Ralph prestara depoimento sobre o seu encontro com Charlie Pickering no dia anterior. Fora interrogado por um promotor assistente que lhe dera a impressão de que, dentro de mais 2 anos, estaria em idade de começar a se barbear. Leidecker o acompanhara conforme prometera, sentada a um canto do escritório do promotor municipal sem dizer uma palavra. Sua promessa de pagar uma xícara de café para Ralph, afinal, fora apenas uma figura de linguagem. A beberagem de mau aspecto saíra de uma máquina instalada a um canto da atravancada sala comum no segundo andar da central de polícia. Ralph provou o café cautelosamente e ficou aliviada ao descobrir que o gosto era um pouco melhor do que o aspecto. Açúcar? Creme? Leidecker perguntou. Arma para explodi-lo com um tiro? Ralph sorriu e balançou negativamente a cabeça. Está bom, embora provavelmente seja um erro confiar no meu julgamento. Reduzi para 2 xícaras por dia no verão passado, e agora sempre acho qualquer café bom. É como eu com os meus cigarros. Quanto menos fumo, melhor sabor eles têm. O pecado é uma meretriz. Leidecker puxou seu tubinho de palitos, sacudiu para extrair um e meteu-o no canto da boca. Descansou a xícara em cima do terminal de computador, foi até onde estava o cartaz do Dumbo e começou a retirar as taxinhas que o prendiam nos cantos. Não faça isso por mim, disse Ralph. É o seu escritório. Errado. Leidecker retirou do cartaz a foto caprichosamente recortada de Susan, amassou-a, atirou-a na cesta de papéis e começou a enrolar o cartaz no canudo apertado. Não? Então como é que o seu nome está na porta? É o meu nome, mas o escritório pertence a você e aos seus colegas contribuintes, Ralph. E a qualquer idiota da imprensa que apareça por aqui com uma mini-câmera também. E se esse cartaz aparecesse num telejornal do meio-dia, minha vida ia virar um calvário. Esqueci de retirá-lo quando saí na sexta-feira à noite e passei a maior parte do fim de semana de folga, coisa muito rara por aqui, devo dizer. Mas não foi você que pendurou o cartaz, imagino. Ralph retirou alguns papéis da segunda cadeira do minúsculo escritório e se sentou. Não. Meia dúzia de colegas me ofereceram uma festinha na sexta tarde. Completa, com bolo, sorvete e presentes. Leidecker revolveu a mesa e encontrou um elástico. Passou-o em volta do cartaz para mantê-lo enrolado. Espiou Ralph pelo canudo com um olhar risonho e em seguida atirou-o na cesta de papéis. Ganhei um conjunto daquelas calcinhas com os dias da semana, com os fundilhos cortados, uma lata de desodorante vaginal com aroma de morango, um pacote de informações anti-aborto dos Amigos da Vida, que incluía uma revista em quadrinhos chamada Gravidez Indesejada de Denise, e aquele cartaz. Acho que não foi uma festa de aniversário, ou foi? Não. Leidecker estalou as juntas dos dedos e suspirou para o teto. A rapaziada estava comemorando minha nomeação para uma missão especial. Ralph distinguia fracos lampejos de aura azul em torno do rosto e dos ombros de Leidecker, mas, neste caso, não precisou interpretá-los. É a Susan Day, não é? Você foi designado para a missão de protegê-la enquanto estiver na cidade. Na mosca. Naturalmente, a polícia estadual vai estar por perto, mas, numa situação dessas, eles se preocupam mais com o controle do tráfego. Talvez haja agentes do FBI também, mas só sabem ficar nos bastidores, tirar fotografias e se identificarem uns para os outros com sinais secretos.
Ela tem seguranças pessoais, não tem? Tem, mas não sei quantos, nem se são bons. Falei com o chefe hoje pela manhã, e ele me pareceu ser pelo menos coerente, mas temos que acrescentar também os nossos. 5, pelas ordens que recebi na sexta-feira. Ou seja, eu e mais 4 caras que vão se apresentar como voluntários quando eu mandar. O objetivo é... Espere aí. Você vai gostar dessa. Leidecker procurou entre os papéis sobre a escrivaninha. Encontrou o que procurava e leu-o. É manter uma forte presença e alta visibilidade. Ele largou o papel na mesa e sorriu para Ralph. O sorriso não expressava muito humor. Em outras palavras, se alguém tentar atirar na sacana ou jogar um shampoo de ácido nela, queremos que Lisette Benson e os outros idiotas pelo menos registrem o fato de que estávamos lá. Leidecker olhou para o canudo encostado na cesta de papéis e esticou o dedo médio da mão fechada. Como é que você pode detestar assim alguém que nunca viu na vida? Eu não a detesto, Ralph. Porra, eu a odeio. Olha aqui, sou católico. Minha querida mãe era católica. Meus filhos, se algum dia os tiver, vão ser coroinhas da igreja de São José. É legal ser católico. Hoje em dia, você já pode até comer carne às sextas-feiras. Mas se acha que, por ser católico, sou a favor de tornar o aborto ilegal novamente, está falando com a pessoa errada. Sabe, sou o tipo de católico que questiona os caras que batem nos filhos com mangueiras de jardim ou empurram eles escada abaixo depois de passarem a noite enchendo a cara com um bom uísque irlandês e se enternecendo com recordações da mamãe. Leidecker meteu a mão dentro da camisa e puxou uma medalhinha de ouro. Colocou-a sobre os dedos e mostrou-a a Ralph. Maria, mãe de Jesus. Uso desde os 13 anos. Há 5 anos prendi um homem que usava uma igualzinha. Tinha acabado de escaldar o enteado de 2 anos. Estou lhe contando uma história verdadeira. O cara pôs no fogo um grande caldeirão com água e, quando ela ferveu, agarrou o garoto pelos tornozelos e meteu-o no caldeirão como se fosse uma lagosta. Por quê? Porque o garoto não queria parar de molhar a cama. Foi o que nos contou. Vi o corpo e vou lhe dizer uma coisa. Depois de se ver aquilo, as fotos de aborto a vácuo que os babacas do direito à vida gostam de mostrar são café pequeno. A voz de Leidecker adquiriu um ligeiro tremor. O que lembro mais nitidamente é como o cara chorava. Segurava a medalha de Maria que trazia ao pescoço e dizia que queria se confessar. Vou lhe contar, Ralph. Senti orgulho de ser católico. E, quanto ao Papa, acho que ele só devia dar opinião depois de ter um filho. Ou de passar no mínimo um ano cuidando dos filhos de mãe viciadas em crack. Muito bem, disse Ralph. E qual é o seu caso com Susan Day? Acho que ela está mexendo na porra do caldeirão, exclamou Leidecker. Ela vem à minha cidade e tenho que protegê-la. Ótimo. Tenho bons homens e, com um tiquinho de sorte, acho que conseguiremos que saia da cidade com a cabeça em cima do pescoço e os peitos apontando para a direção normal. Mas e o que acontece antes? E o que acontece depois? Você acha que ela está se preocupando? E você acha que o pessoal que dirige a Obamacare está ligando para os efeitos colaterais? Não sei. Os defensores da Obamacare gostam menos de violência do que os amigos da vida, mas se levarmos em conta a capacidade de encher o saco, não há muita diferença entre um e outro. Você sabe qual era o problema quando tudo isso começou? Ralph retrocedeu mentalmente à primeira conversa que tivera sobre Susan Day, aquela com Henry Davenport. Por um momento, quase lembrou, mas em seguida a lembrança lhe escapou. A insônia ganhara mais uma vez a parada. Sacudiu a cabeça. O zoneamento, disse Leidecker e riu desgostoso. Uma simples legislação de zoneamento do tipo que se ouve falar todo dia. Legal, não é? No início deste verão, 2 dos vereadores mais conservadores, George Tendy e Emma Whitton, fizeram um requerimento à Comissão de Zoneamento para reexaminar a zona em que a Obamacare funciona, com a intenção de tornar a sua localização ilegal. Não sei exatamente qual é o nome que dão para isso, mas, em essência, você entendeu a jogada, não é? Claro. Então, os pró-opção de aborto pediram a Susan Day que viesse à cidade fazer uma palestra, ajudá-los a levantar recursos para combater os ativistas do Provida. O único problema é que os ativistas do Provida nunca tiveram a menor chance de dividir o Distrito 7 em outras zonas, e o pessoal da Obamacare sabia disso. Droga! Uma das suas diretoras, June Halliday, faz parte da Câmara de Vereadores. Ela e a piranha da Whitton praticamente cospem uma na cara da outra quando se cruzam no corredor.
A divisão do Distrito 7 foi uma fantasia desde o começo, porque o Amanquer é tecnicamente um hospital, igual ao Derry Home, que fica praticamente do lado. Se você muda as leis de zoneamento para pôr o Amanquer na ilegalidade, você atinge um dos 3 hospitais de Derry, o terceiro maior município do estado do Maine. Por isso a mudança jamais poderia ocorrer. Mas tudo bem, porque o problema nunca foi esse, para começar. O caso era provocar e sacanear, era encher o saco. E para a maioria dos pró-opção, que um dos caras com quem trabalho chama de povo da baleia, é uma questão de ser o dono da razão. Como assim? Não entendi. Não basta uma mulher poder entrar na clínica e se livrar quando quiser do feto que carrega. Os pró-opção querem encerrar a discussão. O que eles querem, no fundo, é que gente como Dan Dalton admita que eles estão certos, e isso não vai acontecer nunca. É mais provável árabes e judeus concluírem que foi tudo um grande engano e deporem as armas. Apoio o direito feminino de abortar, se for realmente necessário, mas essa santidade dos pró-opção me dá vontade de vomitar. Na minha opinião, eles são os novos puritanos. Gente que acredita que, se você não pensa como eles, vai para o inferno. Só que na versão deles, o inferno é um lugar onde só se ouve música sertaneja no rádio e a única comida que se encontra é filé de frango frito. Você parece amargurado. Experimente sentar em cima de um barril de pólvora durante 3 meses para ver como você vai se sentir. Diga-me uma coisa. Você acha que Pinkery teria enfiado uma faca no seu sovaco ontem se não fosse a Amanquer, os amigos da vida e a Susan deixa a minha santa Xota em paz day? Ralph pareceu pesar seriamente a pergunta, mas, na realidade, observava a aura de John Leidecker. Era um saudável azul marinho, mas tinha a orla matizada de um verde cambiante. Era essa a orla que interessava a Ralph. Achava que sabia o que significava. Não, acho que não, respondeu afinal. Também acho que não. Você foi ferido em uma guerra que já está declarada, Ralph, e não será o último. Mas se procurar o povo da baleia, ou a Susan Day, abrir a camisa, apontar para a atadura e disser: você tem culpa nisso, portanto assumam. Eles vão erguer as mãos e dizer: ah, não, meu Deus, lamentamos que tenha se machucado, Ralph. Nós, observadores de baleias, abominamos a violência, mas não foi nossa culpa. Temos de manter a Amanquer aberta. Temos que guarnecer as barricadas e, se no processo for necessário derramar um pouquinho de sangue, que seja assim. Mas a questão não é a Amanquer, e é isso que me deixa absolutamente puto. É o aborto. Uma porra. O direito de abortar está garantido no Maine e em Derry. Seja qual for o discurso que Susan Day faça no centro cívico sexta-feira à noite. A questão é qual dos times é o melhor. De que lado está Deus? Quem está certo? Gostaria que todos eles saíssem cantando We Are the Champions e fosse tomar um porre. Ralph jogou a cabeça para trás, dando risadas. Leidecker riu com ele. Portanto, são todos uns babacas. Terminou, sacudindo os ombros. Mas são os nossos babacas. Você pensa que estou brincando? Não estou, não. O Amanquer, Amigos da Vida, Vigília do Corpo, Pão de Cada Dia, são os nossos babacas. Os babacas de Derry. E, na realidade, não me importo de vigiar os nossos. Foi para isso que aceitei este emprego e continuo nele. Mas você vai ter que me perdoar se não dei pulos de alegria quando me designaram para vigiar uma rosa de Nova York, que vai desembarcar de avião em Derry, fazer um discurso inflamado e embarcar de volta, levando mais alguns recortes de jornal e material suficiente para o capítulo 5 de seu novo livro. Na nossa frente, continuou, ela vai elogiar a maravilhosa comunidade tradicional que somos e, quando regressar ao seu duplex na Avenida Park, vai contar aos amigos que nem um litro de shampoo conseguiu tirar de seus cabelos o fedor das nossas usinas de papel. Ela é a mulher. Ouça o seu rugido. E se a gente tiver sorte, a coisa toda vai se acalmar sem mortos nem feridos. Ralph agora tinha certeza da significação daqueles lampejos verdes. Mas você está com medo, não está? Perguntou. Leidecker olhou surpreso. Dá para notar? Só um pouquinho, disse Ralph e pensou. Só na sua aura, John. Só na sua aura. Estou. Pessoalmente, estou com medo de melar a missão que, por sinal, não apresenta nenhuma alternativa para compensar as muitas possibilidades de algo dar errado. Profissionalmente, tenho medo que aconteça alguma coisa à moça durante minha guarda. Em nível comunitário,
Estou me borrando de medo que aconteça algum tipo de confronto e o gênio escape de dentro da lâmpada. Mas café, Ralph? Chegou. De qualquer maneira, já estou de saída. O que vai acontecer com Pickering? Na verdade, pouco lhe interessava o destino de Charlie Pickering. Mas o tira-fortão provavelmente acharia estranho se ele perguntasse por Maylock antes de perguntar por Pickering. Talvez desconfiasse. Steve Anderson, o promotor assistente que interrogou você e o advogado que o tribunal designou para Pickering, provavelmente já estão negociando enquanto conversamos. O de Pickering deve estar dizendo que talvez consiga que seu cliente... Aliás, só de pensar que Charlie Pickering possa ser cliente de alguém, funde a minha cuca. Se declare culpado de agressão em segundo grau. Anderson vai responder que já está na hora de tirar Pickering de circulação de uma vez e que vai acusá-lo de tentativa de homicídio. O advogado de Pickering vai se fingir chocado. E amanhã nosso amiguinho vai ser acusado de agressão em primeiro grau com arma letal e ficará preso até o dia do julgamento. Então, possivelmente em dezembro, mas provavelmente no ano que vem, você vai ser intimado como testemunha-chave. Fiança? Provavelmente vai ser estipulada aí na faixa dos $40.000. O sujeito pode se livrar pagando apenas 10%, se o saldo estiver garantido em caso de fuga. Mas Charlie Pickering não tem casa, nem carro, nem mesmo um relógio Timex. No final, ele é bem capaz de voltar para Juniper Hill. Mas esse não é o objetivo real do jogo. Vamos conseguir mantê-lo fora das ruas por um bom tempo desta vez e, no caso de gente como Charlie, esse é o que é o objetivo do jogo. Alguma chance de os amigos da vida pagarem a fiança? Não. Ed de Pinot gastou uma boa parte da semana passada com ele, tomando café na Bagel Shop. Imagino que deve ter dado a Charlie o serviço completo sobre os centuriões e o rei de ouros. Rei rubro é como Ed, seja lá o que for. Leidecker concordou com um aceno. Mas imagino que gastou o tempo principalmente para explicar que você era o braço direito do diabo e que somente um cara inteligente, corajoso e dedicado como Charlie Pickering poderia removê-lo de cena. Você faz ele parecer um cretino calculista, disse Ralph. Lembrou-se do Ed de Pinot com quem jogara xadrez antes de Caroline adoecer. Aquele Ed era um homem inteligente, bem-falante, civilizado com uma enorme reserva de bondade. Ralph ainda achava quase impossível conciliar aquele Ed com o que vira pela primeira vez em julho de 1992. Passara a pensar nesse último como o Ed Galo de briga. Não é apenas um cretino calculista, mas um cretino calculista perigoso, Leidecker acrescentou. Para ele, Charlie é só uma ferramenta, como uma faca que se usa para descascar uma maçã. Se a lâmina de uma faca se parte, a gente não recorre ao amolador de facas para substituí-la. Dá muito trabalho. A gente joga a faca no lixo e compra uma nova. É assim que caras como Ed tratam caras como Charlie. E já que Ed é os amigos da vida, pelo menos por hora, acho que você não precisa se preocupar que Charlie pague a fiança. Nos próximos dias, ele vai estar mais sozinho do que o cara que faz manutenção de máquina de lavar. Concorda? Concordo, disse Ralph. Espantou-se um pouco ao perceber que sentia pena de Pickering. E também quero lhe agradecer por manter meu nome fora dos jornais, isto é, se foi sua iniciativa. Saíram uma breve menção do incidente na coluna policial do News de Derry, dizendo apenas que Charles H. Pickering fora preso na biblioteca pública de Derry por porte ilegal de arma. Às vezes pedimos a eles um favor, outras eles é que nos pedem, disse Leidecker se levantando. É assim que funcionam as coisas no mundo da realidade. Se os birutas dos amigos da vida e os não me toque dos amigos da Woman Care algum dia descobrirem isso, meu trabalho vai ser bem mais fácil. Ralph puxou o cartaz do Dumbo da cesta de papéis e ficou de pé diante da mesa de Leidecker. Posso ficar com o cartaz? Sei de uma menininha que talvez venha apreciá-lo realmente dentro de mais um ano. Leidecker estendeu as mãos expansivamente. Sirva-se à vontade. Imagine o cartaz como um prêmio por ser bom cidadão. Só não me peça as calcinhas com os fundilhos cortados. Ralph riu. Nem me passaria pela cabeça. Agora, sério. Gostei muito que você tivesse vindo. Obrigado, Ralph. Não me custou nada. Estendeu a mão por cima da mesa, apertou a de Leidecker e encaminhou-se para a porta. Absurdamente sentiu-se como o Tenente Columbo na TV. Só faltava o charuto e a capa surrada. Descansou a mão na maçaneta e voltou-se. Posso lhe fazer uma pergunta sem a menor relação com Charlie Pickering? Manda ver. Hoje pela manhã, no mercadinho,
Ouvi falar que a senhora Loker, minha vizinha, morreu de madrugada. O que não é nenhuma surpresa. Ela sofria de efizema. Mas há cordões de isolamento da polícia entre a calçada e o jardim e um aviso na porta, dizendo que a casa foi lacrada pela polícia de Derry. Você está por dentro do que aconteceu? Leideck lhe lançou um olhar tão firme e demorado que Ralph teria se sentido extremamente constrangido, não fosse a aura do detetive. Não havia nela nada que sugerisse desconfiança. Nossa, Ralph, você está levando essas coisas um pouquinho a sério demais, não está, não? Bem, talvez sim, talvez não. Fosse como fosse, ficou satisfeito que os lampejos verdes na orla da aura de Leidecker não tornaram a aparecer. Por que está me olhando assim? Ralph perguntou. Se estou tomando liberdades ou falando demais, peço desculpas. Não, não é nada disso, respondeu Leidecker. Só que é meio esquisito. Se eu lhe contar, você vai ficar de bico calado? Claro. Minha principal preocupação é seu inquilino de baixo. Quando fala em descrição, é claro que o professor é a última pessoa em que estou pensando. Ralph riu rigorosamente. Não direi nada a ele, palavra de escoteiro, mas é interessante que você o mencione. Bill foi colega de escola da senhora Loker, há milênios, na escola primária. Cara, nem consigo imaginar o professor frequentando a escola primária, disse Leidecker. Você consegue? Mais ou menos, respondeu, mas a imagem que lhe ocorreu foi peculiaríssima. Bill McGovern, como uma mistura do pequeno Lord e Tom Sawyer, vestindo calças até os joelhos, meias 3/4 brancas e chapéu panamá. Não temos muita certeza do que houve com a senhora Loker, continuou Leidecker. O que sabemos é que pouco depois das 3 da madrugada, o 911 registrou uma ligação anônima, uma voz masculina, que informava ter acabado de ver 2 homens, um carregando uma tesoura, saírem da casa da senhora Loker. Ela foi assassinada? Ralph exclamou, percebendo simultaneamente 2 coisas. Que ele parecia mais sincero do que jamais imaginaria possível e que acabara de atravessar uma ponte. Não a queimara depois da travessia, pelo menos, ainda não, mas não podia voltar à outra margem sem dar muita explicação. Leidecker virou as palmas das mãos para cima e deu de ombros. Se foi, não foi com tesoura, nem com nenhum objeto pontiagudo. Não havia nenhuma marca no corpo. Isso, pelo menos, trazia um certo alívio. Por outro lado, é possível matar alguém de pavor, principalmente uma velha doente, disse Leidecker. Em todo caso, será bem mais fácil explicar se você me deixar contar o que sei. Não vai demorar muito, pode crer. Claro, me desculpe. Quer ouvir uma coisa engraçada? A primeira pessoa em quem pensei quando vi o registro de chamadas do 911 foi você. Por causa da insônia, certo? Perguntou Ralph. Sua voz continuava firme. É, e também porque quem fez a chamada disse que vira os homens da janela da sala de estar. A sua sala de estar tem vista para a avenida, não tem? Tem. Uhum. Pensei até em escutar a gravação. Então me lembrei que você viria aqui hoje e que voltou a dormir a noite inteira. Voltou, não foi? Se ao menos fazer uma pausa ou uma reflexão, Ralph ateou fogo à ponte que acabara de cruzar. Bem, não estou dormindo como dormia quando tinha 16 anos e enfrentava 2 empregos depois das aulas. Não vou lhe enganar. Mas se fui o cara que ligou para o 911 a noite passada, liguei dormindo. Exatamente o que imaginei. Além do mais, se você visse alguma coisa esquisita na rua, por que daria um telefonema anônimo? Não sei. Ralph respondeu e pensou. Mas suponha que fosse uma coisa para lá de esquisita, John. Suponha que fosse uma coisa absolutamente inacreditável. Nem eu, retrucou Leidecker. O seu apartamento tem vista para a Avenida Harris, verdade, mas outros 30 também têm. E só porque o sujeito que ligou disse que estava em casa, não significa que realmente estivesse, não é mesmo? É. Há um telefone público fora do mercadinho de onde ele poderia ter ligado, e outro junto à loja de bebidas. Há mais uns 2 no Parque Strawford também, se estiverem funcionando. Na realidade, há 4 no parque e todos funcionam. Nós verificamos. Por que o homem mentiria sobre o local de onde estava ligando? A razão mais provável é que estivesse mentindo sobre o resto também. Em todo caso, Dona Hagen disse que o cara parecia muito jovem e seguro. Mal dissera essas palavras, Leidecker fez uma careta e levou a mão à boca. Não foi bem isso que eu quis dizer, Ralph. Me desculpe. Tudo bem.
A ideia de que falo como um panaca aposentado não é nenhuma novidade para mim. Eu sou um panaca aposentado. Continue. Chris Neal era policial de serviço. Foi o primeiro a chegar. Você se lembra dele no dia em que prendemos Ed? Lembro do nome. Steve Otterbeck era o detetive de serviço e o oficial responsável. Ele é um bom policial. O cara com gorro de vigia, pensou Ralph. A senhora estava morta na cama, mas não havia sinal de violência. Aparentemente não levaram nada. Embora senhoras idosas como Maylock, em geral, não possuam muita coisa realmente comercializável. Nem vídeo, nem som sofisticado, nada do gênero. Umas 2 ou 3 joias bonitas. Não quero dizer com isso que não houvesse outras joias igualmente bonitas ou até mais bonitas, mas... Mas por que um ladrão roubaria apenas algumas e não todas? Exato. E o que é mais interessante no caso é que a porta da frente, de onde a pessoa que ligou para o 911 disse ter visto os 2 homens saírem, estava trancada por dentro. E não era apenas a chave. Tinha uma trava de maçaneta e uma corrente. Aliás, as mesmas trancas de segurança que na porta dos fundos. Então, se o cara que ligou para o 911 falou a verdade, e se Maylock estava morta quando os 2 sujeitos saíram, quem trancou as portas? Talvez tenha sido o Rei Rubro, pensou Ralph. E, para seu horror, quase fez o comentário em voz alta. Não sei. E as janelas? Trancadas. Os trincos corridos. E, caso isso não seja bastante Agatha Christie para você, Steve diz que as telas contra tempestades já tinham sido instaladas nas janelas. Um dos vizinhos informou que a senhora Locke contratara um garoto para colocá-las ainda na semana passada. Verdade, disse Ralph. Pete Sullivan, o mesmo garoto que entrega os jornais. E agora que você está falando, lembro que até vi quando fez esse serviço. Besteiras de romance e de mistério, continuou Leidecker, mas Ralph pensou que ele teria trocado Maylocker por Susan Day sem pestanejar. O laudo preliminar chegou praticamente na hora em que fui para o fórum me encontrar com você. Passei os olhos nele. Não sei o que é do miocárdio, e mais aquilo da trombose. Em poucas palavras, colapso cardíaco. No momento, achamos que a ligação para o 911 foi um trote. Recebemos essas ligações o tempo todo. Todas as cidades recebem. E que a morte da senhora foi por causa de um ataque provocado pelo enfisema. Em outras palavras, uma simples coincidência. Tal conclusão poderia lhe poupar muitos problemas, isto é, se sustentasse. Mas Ralph conseguia perceber a descrença até em sua própria voz. Também não me agrada. Nem a Steve, razão porque a casa foi lacrada. A perícia estadual vai fazer uma vistoria geral, provavelmente a partir de amanhã de manhã. Nesse meio tempo, a senhora Locke foi dar um passeio até a Augusta para fazer uma autópsia mais completa. Quem sabe o que vão descobrir? Às vezes os exames realmente revelam muita coisa. Você ficaria surpreso. Suponho que sim, respondeu Ralph. Leidecker atirou o palito no lixo, pareceu refletir por um momento e logo se animou. Sabe, tive uma ideia. Acho que vou mandar alguém do escritório gravar uma cópia daquela ligação para o 911. Eu poderia levar a gravação e tocar para você. Talvez você reconheça a voz. Quem sabe? Já vi coisas mais estranhas acontecerem. Imagino que sim, concordou Ralph, sorrindo pouco à vontade. De qualquer forma, o caso é do Otterbeck. Vamos, vou acompanhar você até a saída. No corredor, Leidecker lançou-lhe outro olhar demorado. Desta vez, Ralph sentiu-se bem mais constrangido, porque não imaginava o que poderia significar. As auras tinham desaparecido novamente. Experimentou dar um sorriso que lhe pareceu pouco convincente. Tem alguma coisa saindo do meu nariz? Não, só estou admirando a boa aparência de alguém que passou pelo susto que você passou ontem. E comparada à sua aparência no verão passado, se esse é o efeito do favo de mel, vou comprar uma colmeia inteira só para mim. Ralph riu como se isso fosse a coisa mais engraçada que já ouvira. 2. 1h42. Madrugada de terça-feira. Ralph, sentado na poltrona, observava os etéreos círculos de névoa que giravam em torno das lâmpadas. Rua acima, os cordões de isolamento da polícia pendiam molemente diante da casa de Maylocker. Não chegara a dormir 2 horas esta noite e via-se mais uma vez pensando que estaria melhor morto. Não haveria mais insônia. Não haveria mais longas esperas pelo alvorecer nessa odiosa poltrona. Não haveria mais dias em que parecia estar olhando para o mundo através do escudo invisível de Gardol
que antigamente anunciavam nos comerciais de creme dental. Isto é, no tempo em que a TV era praticamente nova, no tempo em que ele ainda não descobrira os primeiros fios de cabelos brancos na cabeça e que sempre adormecia 5 minutos depois que ele e Caroline acabavam de fazer amor. E as pessoas ficam falando da minha boa aparência. Isso é que é estranho. Só que não era. Considerando o que andava vendo ultimamente, dizerem que ele parecia um novo homem era, de longe, a última preocupação em sua lista de peculiaridades. O olhar de Ralph voltou à casa de Maylocker. O lugar estava trancado, segundo Leidecker. Mas Ralph vira os 2 doutorizinhos carecas saírem pela porta da frente. Vira, droga. Mas será que vira? Será que realmente vira? Ralph procurou relembrar a madrugada anterior. Sentado na mesma poltrona com uma xícara de chá, pensara, agora vamos à peça. E então vira aqueles 2 carecas sacanas saírem, diabos. Eles o vira sair da casa de Maylocker. Só que talvez se enganasse, porque não estivera de fato olhando para a casa de Maylocker, porém mais na direção do mercadinho. Pensara que o movimento fugaz que percebera pelo canto do olho era provavelmente Rosalie e tinha virado a cabeça para conferir. Então é que vira os doutorizinhos carecas na varanda da casa de Maylocker. Já não estava inteiramente seguro de ter visto a porta da frente se abrir. Talvez apenas presumisse essa parte, e por que não? Tinha certeza absoluta de que eles não tinham entrado pelo caminho da casa da Sra. Locker. Você não pode ter certeza disso, Ralph. Só que podia. Às 3 da madrugada, a Avenida Harris era tão imóvel quanto as montanhas da lua. Notava-se o menor movimento em qualquer ponto do seu campo de visão. Será que o doutor número 1 e o doutor número 2 tinham saído pela porta da frente? Quanto mais Ralph pensava, tanto mais duvidava. Então, o que terá acontecido, Ralph? Será que saíram detrás do gardol, o escudo invisível? Ou que tal essa? Talvez tenham atravessado a porta, como aqueles fantasmas que costumavam assombrar Cosmo Topper naquele velho programa de TV. E a maior piração de todas é que essa parecia ser a resposta correta. Quê? Que eles atravessaram a porra da porta? Ora, Ralph, você está precisando de ajuda. Precisa conversar com alguém sobre o que anda acontecendo. Claro, essa era a única coisa que tinha certeza. Precisava contar tudo para alguém antes que acabasse pirando. Mas quem? Caroline teria sido a melhor conselheira, mas estava morta. Leidecker? Havia o problema de ter lhe mentido sobre a ligação para o 911. Por quê? Porque a verdade teria dado uma impressão de loucura. Na realidade, teria sugerido que pegara a paranoia de Ed de Pinot como se pega um resfriado. E não era essa realmente a explicação mais provável quando se encarava a situação de frente? Mas não é isso, murmurou. Eles eram reais. As auras também. É longa a viagem de volta ao paraíso, querido. E quando estiver caminhando, cuidado com aquelas pegadas auriverdes do homem branco. Contar a alguém. Desabafar tudo. Precisava falar antes que John Leidecker escutasse aquela gravação do 911 e aparecesse pedindo explicações. Querendo saber, basicamente, por que Ralph mentira e o que realmente sabia sobre a morte de Maylocker. Contar a alguém. Desabafar tudo. Mas Caroline estava morta. Leidecker ainda era muito moço. Ellen estava fora de circulação no abrigo da Womancare no meio do mato. E Luz Chase poderia fofocar com as amigas. Sobrava quem, então? A resposta surgiu clara quando colocou a questão nesses termos. Mas Ralph ainda sentia uma surpreendente relutância em conversar com McGovern sobre as coisas que lhe vinham acontecendo. Lembrou-se do dia em que encontrara Bill sentada em um banco junto ao campo de beisebol, chorando por causa do velho amigo e professor Bob Porrust. Ralph tentara falar a Bill sobre as auras, e era como se McGovern não pudesse ouvi-lo. Estava demasiado ocupado repassando seu texto encebado sobre a merda que era envelhecer. Ralph pensou na sobrancelha arqueada satiricamente. O cinismo infalível. O rosto comprido, sempre triste. As alusões literárias que, por vezes, faziam Ralph sorrir, mas, em geral, o faziam se sentir um tanto inferiorizado. E ainda havia a atitude de McGovern com relação a Lois, condescendente e até mesclada com uma certa crueldade. No entanto, o retrato não parecia muito justo, e Ralph sabia disso. Bill McGovern era capaz de bondade e, ainda mais importante no caso, de compreensão. Ele e Ralph se conheciam há mais de 20 anos.
Nos últimos 10, moravam no mesmo prédio. Ele carregara uma das alças do caixão de Caroline. E se Ralph não podia contar a Bill o que estava ocorrendo, a quem poderia contar? A ninguém. Era a aparente resposta.